E aí, Tati, aí, pessoal, boa noite. Bruna, tudo bem? Boa noite. Não sei se vocês viram lá no meu stories. Enfim, minha luz acabou, era mais ou menos 7h40, eu acho. Por aí, 7h40. E aí, Marquinhos, tudo bem? Patrícia. 7h40, mais ou menos, ali minha luz acabou e... Enfim, voltou agora. Roberta, tudo bem? E aí eu perguntei pra vocês se vocês querem uma live agora, ou outro dia, enfim. Mas, enfim, cá estão vocês aqui. E... Enfim, vamos fazer, certo? Vamos fazer. Alguém me deu, por favor, o feedback em relação ao meu áudio, se ele tá bom, se o áudio tá... Vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo bem, por favor. Danila, tudo bem? Beleza, ótimo. Obrigado, Márcia. Então, para quem está chegando agora, e como eu repito ainda com muita paciência, a minha live de quinta-feira é uma live onde eu vou necessariamente comentar sobre as minhas postagens da semana, certo? Então, se você curtiu lá a minha postagem de segunda, de terça, quarta-feira, quinta-feira e de amanhã, nós vamos ter a chance aqui de conversar sobre elas, tá? Então, a live de quinta-feira é com esse objetivo, tá? Só lembrando que o horário dela não é 10 horas, né? O horário dela é 8h20, Solange, tudo bem? O horário dela é 8h20 da noite, mas, como acabou a luz, hoje é uma exceção, nós estamos aqui às 8h20. Às 10 horas, né? Eu acho que já são 10 horas, né? Não sei a hora agora, inclusive. Mas tudo bem. Então, isso é algo importante da gente visualizar. Outra coisa importante, para quem não assistiu a minha live na segunda-feira, a live sobre a prudência, né? Ela vai para o YouTube amanhã, tá? É meio-dia, a live estará lá no YouTube, tá bom? E o meu canal no YouTube é o mesmo nome daqui, do Instagram, pc.rafael.de Abreu. E aí, meu caro, tudo bem? Enfim, vamos nós. O que eu vou pedir é para que alguém... Cláudia entrou agora, então a Cláudia vai fazer isso para mim, por favor. Escrever aqui a minha publicação de segunda-feira, eu vou fixar, a gente vai comentando, tá bom? Daniela, tudo bem? Então, Cláudia, você já está liberada se você quiser escrever aí a postagem de segunda-feira, tá? Já vou deixar salvo aqui pra gente, Andréia, tudo bem? Pra gente já começar aqui. Só lembrando, vocês querem fazer perguntas? Tem um quadradinho aqui no lado de onde está escrito comentar, um quadradinho com ponto de interrogação. Faça a pergunta ali, que ao final da live a gente vai responder, tá? A gente vai comentar ali sobre essas perguntas, tá bom? Vamos nós aí no nosso caminho, tá? Vamos lá então. Segunda-feira, a postagem foi a maturidade. Boa noite, Lisa, tudo bem? A maturidade é o prêmio da mortificação. Como nós temos aí uma bela frase para se iniciar a semana, né?
A maturidade é o prêmio da mortificação. No mundo de hoje, numa sociedade de hoje, Aline, tudo bem? Boa noite. Falar de mortificação, falar de sacrifício, falar de você propositalmente escolher não ter um prazer é uma coisa meio absurda, certo? E aí, Gisele, tudo bem? É uma coisa meio absurda, certo? Então, e eu posso entrar aqui com total tranquilidade dentro do campo da psicologia. Se nós pensarmos aqui, muitas vezes das terapias, digamos assim, modernas, elas não vão incentivar, né, de modo geral, os seus pacientes a entrarem dentro dessa esfera sacrificante. Elas sempre vão cair numa esfera mais egoísta, onde você tem que fugir de um certo sacrifício por um bem comum e ficar muito mais preocupado por um prazer individual, certo? Só que, se a gente está falando de uma vida retamente ordenada, se a gente está falando de uma vida madura, propriamente, né, uma vida propriamente madura, a mortificação está completamente inserida. Então eu posso falar aqui que não existe vida madura, ou vida ordenada, ou vida virtuosa, sem a mortificação. Sem, em algum aspecto, eu perceber e eu voluntariamente também, né? Primeiro vamos pegar na esfera de perceber. Eu sempre, não tem como, em algum aspecto da minha vida, não tem como eu não perceber que eu vou precisar me sacrificar. Eu vou precisar me mortificar em algo se eu quero alcançar algo maior ou se eu tenho que cuidar de alguém ou cuidar de alguma coisa. Certo? Então, dentro dessa esfera, a mortificação vai sempre chegar até nós. Certo? Porém, com uma vida onde ela, digamos assim, se a gente pensar que nós estamos inseridos dentro de uma cultura patológica, isso vai ser um contraponto de uma vida necessariamente que quer sentir o prazer o tempo inteiro. Então nós vamos meio que contra esse ponto, né? Nós vamos necessariamente contra esse ponto. Então uma vida autenticamente ordenada, que ela não é só uma vida de aparência ordenada, certo? Ela é uma vida onde o ser humano, onde aquela pessoa sabe se modificar e ela, digamos assim, coloca dentro da vida dela, de forma habitual, né, eventualmente, um movimento de mortificações, desde as coisas mais simples até coisas mais complexas, certo? Então, quando a gente entra nessa esfera, né, da mortificação, a gente tem que pensar na seguinte forma, né, que um homem que sabe mortificar-se, ele vai conseguir abrir mão de um prazer lícito, certo? Tem um prazer lícito ali. Né? Aquilo ali não é um mal, né? Mas ele vai abrir mão de propósito. Ele tem que criar o hábito de necessariamente ele conseguir abrir mão de algo que é lícito na vida dele. É claro que alguém pode falar assim, Rafael, lícito na vida dele, então ele vai abrir mão do próprio dever. Né? Digamos, ele vai mortificar o próprio dever. Não. Aí você sairia da ordem. Né? Porque você deixaria de cumprir o seu dever, né, com uma outra finalidade que não é essa de mortificar-se. Isso aí seria só uma desculpa para você deixar de fazer o próprio dever. Né? Então, essa mortificação, você vai ver algo lícito dentro da sua vida, um prazer lícito, por exemplo, e você vai chegar e vai falar, olha, eu vou necessariamente abrir mão disso aqui. Isso a gente pode fazer em coisas mínimas ali. Por que fazer isso? Para mostrar para a gente mesmo, e até mesmo para o nosso corpo, vamos dizer assim, quem é que manda. Quer ver um exemplo bem simples? Vamos dizer que a gente gosta de determinado... A gente gosta de conforto, certo? Então, quando eu for conversar com alguém, eu vou me escorar numa parede, eu vou sentar numa poltrona, eu vou sentar numa cadeira, eu vou deitar numa cama e só converso com as pessoas dessa forma. Aqui, uma espécie de mortificação seria justamente você conseguir conversar em pé. Entende? Em pé, sem escorar em nada.
E olha que coisa interessante, a gente está falando de uma mortificação que é simples, entende? Que é absolutamente simples de se fazer. Mas que se a gente não prestar atenção, a gente vai sempre vivendo dentro dessa esfera assim. E aí a gente vai meio que matando de propósito, através da mortificação, esses prazeres. Senão a gente vive eternamente uma vida onde tudo, né, os mínimos detalhes tem que me causar um certo prazer. Então quando eu for conversar, deixa eu encostar aqui para conversar com você, ali já envolve um certo prazer. Mas qual é o mal disso? Né? Em si mesmo, isso não é um mal. Mas se a gente está pensando num futuro, em termos de a gente ter uma posse de nós mesmos, nós temos que vencer essas questões. Porque tem muita gente que quando fala assim, não, fica em pé aí e não se escolhe nada, ela não consegue passar um minuto. Porque ela já vai querer ficar confortável. Então ela não consegue vencer nem isso. Então, nada melhor do que fazer essa esfera aí do mais simples até o mais complexo. Né? Então, isso aqui é uma questão simples. Né? Eu gosto de me escorar, eu gosto de ter um conforto ali. Então, beleza, então você vai parar. Né? Então, você vai começar a parar. Então, o crescimento... Boa noite, João. Então, o Kézia, tudo bem? Então, o crescimento vai vir necessariamente a partir de uma vida onde exista mortificação. E vale lembrar, a mortificação aqui não é só deixar de fazer algo, pode ser também fazer algo, certo? Eu também vou buscar fazer algo que é uma mortificação para mim. Aí pode entrar desde uma alimentação. Eu odeio salada, não sei o que eu tenho que comer e tal. Então, comer salada dentro desse ponto pode ser uma mortificação, certo? Então, você vai introduzir, no caso aí, você vai fazer algo necessariamente, né? Então a mortificação vai vindo desta forma. Vale lembrar, a mortificação não é você trocar, vamos dizer assim, sei lá, Coca-Cola por Pepsi, entende? Isso não é uma mortificação. Você está ainda com o mesmo prazer, entende? Por mais que você não beba. E aí, Luiz, tudo bem? Por mais que você não beba a Coca-Cola, né? Então vale lembrar o seguinte, a mortificação aqui é algo que vai necessariamente incomodar e você vai ter consciência que aquilo ali está te incomodando e você vai sustentar aquele incômodo por um bem maior, por um bem comum, etc. Ok? Então, esse é o nosso ponto aqui da mortificação, né? Então, por isso que eu falo que o que nós vamos ganhar com a mortificação? A maturidade. A maturidade porque a gente vai ter mais controle de nós mesmos dentro desse processo. Então, muitas das vezes, a gente tem que treinar. E esse treinamento da mortificação é, de novo, não espere aqui grandes acontecimentos, cair um raio do céu que bata no teu peito, entende? Para você... Não. Você pode fazer isso, sei lá, botando gasolina no carro, você pode botar isso na lanchonete, na padaria, como ser dessa forma, né? Então, poxa, hoje eu vou ouvir mais do que falar, mas eu adoro falar, eu gosto muito de falar, então você vai mortificar hoje não falando, você vai mortificar hoje ficando em silêncio necessariamente, né? Ou respondendo o básico. Mas por quê? Porque eu briguei com alguém? Não, porque você vai se mortificar. Não é uma questão para sempre, mas é uma questão que você vai fazendo isso, entende? Como é uma introdução. Ei, Paty, tudo bem? Uma introdução de algo ali. Exato, Luiz, o jejum entra dentro da mesma perspectiva, sabe? Vamos pensar assim, vamos pegar um dia da semana e vamos cortar a alimentação de uma coisa específica, certo? Começar ali, sei lá, na quinta-feira eu não vou... Vamos pensar pra gente começar a fazer amanhã, né? Vamos começar em algo para fazer amanhã. Na sexta-feira não vou tomar refrigerante. Na sexta-feira não vou comer carne. Então, assim, dentro desse aspecto, é lícito comer carne? É lícito tomar refrigerante? Não, mas aí você vai justamente colocando, digamos assim, pro teu corpo quem é que manda, entende? Né? E para quem nunca fez jejum, tipo assim, tenta fazer de uma coisa que você está acostumado a fazer e para de tomar naquele dia ou para de comer naquele dia. Você vai perceber que vai ter uma guerra mesmo, entendeu? Ou até não comer. Não vamos entrar nesse mérito ainda de até não comer. Não sei se vocês estão necessariamente familiarizados com esse tipo de coisa, mas começando de uma coisa mais simples, tá? No primeiro momento, tá? Então,
a ideia é mostrar pro corpo quem é que manda, tá? Então isso precisa ser feito, tá bom? Enfim, essa foi a postagem de segunda-feira, ok? Que é a maturidade é o prêmio da mortificação. Então, quanto mais eu sei me mortificar, melhor ou mais eu vou ganhando uma maturidade, tá? Então, não é só uma questão de mortificar por mortificar. Eu tenho que saber o porquê que eu estou fazendo isso, tá bom? Isso também é algo importante da gente ter em mente. Beleza? Vamos passar para a nossa próxima aqui. Vamos lá, Cláudia, me ajuda, por favor. Nossa postagem de terça-feira. Então, enquanto a Cláudia não põe aí, de novo, vida ordenada, pessoa ordenada é necessariamente uma pessoa que sabe se mortificar dentro do teu contexto, né? Começando pelas coisas mais simples no primeiro momento, até chegar em coisas mais complexas, vamos dizer assim, tá? Calma aí, deixa eu só... Não tô conseguindo... Agora sim. Vamos lá. Exatamente, Camila, e vai ganhando força aí dentro dessa dinâmica, né? Vamos lá, postagem de terça-feira. O homem, quando acredita no erro, joga sua psique numa dinâmica que o afasta da verdade de si mesmo e das coisas. Olha que postagem também interessante para a gente refletir, né? Vou dar um exemplo de um erro que muita gente acredita. É aquela pessoa que fala assim: eu nunca errei na minha vida. Nunca errei. Tudo que eu fiz tinha uma justificativa. E pelo fato de tudo ter uma justificativa, eu nunca errei. A pessoa acredita nisso. Então, quando ela fala que ela nunca errou dentro da própria vida, e assim, não sei se vocês conhecem, mas tem gente assim, ela começa a entrar numa dinâmica que o afasta da verdade, porque ela errou. E ela tem, digamos assim, culpa no cartório, né? Então ela passa numa questão que ela não conhece mais ela mesma, porque ela não sabe onde que ela errou. E também das coisas, certo? Então onde que ela vai entrando, pessoal? Em qual palavrinha mágica ela vai começando a adquirir para a própria vida? Soberba, sim. Né? Ela vai entrando numa espécie de soberba. Porque quando a gente fala aqui que um homem acredita no erro, é porque ele vai ter uma justificativa. Não estou pensando aqui necessariamente numa patologia, numa psicopatologia, onde o sujeito tem lá uma patologia específica que impede ele de olhar a realidade de uma forma verdadeira, porque ele tem delírios, alucinações, enfim. Não é esse o ponto. Eu falo aqui de uma pessoa que está lá, digamos assim, normal, vamos dizer assim, né? Então, se acredita no erro, vive-se dessa forma e vai construindo a própria vida em cima deste erro, né? E aí é muito perigoso, porque quando ela olhar e perceber que a vida dela foi construída em cima deste erro, ela entra em desespero, certo? Sabe aquela ideia quando a pessoa fala assim: poxa, eu vivi uma mentira até hoje. É mais ou menos isso, né? Acreditou num erro e foi construindo as coisas ali em cima do erro. Então, essa dinâmica aqui é muito importante. Então, vira e mexe, nós vamos ter que criar um hábito também aqui de, digamos assim, nos questionar, vamos dizer assim, se estamos querendo a realidade de fato, se estamos querendo a verdade de fato, ou se estamos usando da palavra verdade ou da palavra realidade para aparentar, né, para simular, para enganar o outro dentro dessa esfera. Porque o outro olha para mim e fala: poxa, olha que cara bacana, ele luta pela realidade. E na verdade eu não luto, eu estou escondido vivendo aqui num erro, numa mentira. Então, eu não posso, né, mentir para os outros dentro desse aspecto aqui e muito menos mentir para mim mesmo. Não, eu não estou errado, não. Minha vida está aqui, sempre foi... nunca errei, a verdade foi sempre as pessoas que eu me relacionei que
que erraram. Sabe quando um homem acontece isso e mulher fala isso também? Que é assim, nossa, eu só escolhi homem ruim. Isso te faz o que? Da mulher boa? Entende? Ou eu sempre escolhi mulher ruim. Tá, isso te faz um homem bom? Eu acho que você também está incluído dentro desse processo. Alguma coisa você está errando aí. E não só os parceiros que você teve na sua própria vida. Só que é muito mais fácil eu acreditar num erro. E qual erro seria nesse exemplo que eu estou dando? Que a culpa não é minha, a culpa é do outro. Né? Eu estou sempre com a minha melhor intenção. Né? Então, olha como é um aspecto, de uma certa forma, que a gente precisa iluminar o nosso quarto escuro. Entende? Então, é importante nós vasculharmos a nossa própria vida. Né? É interessante nós vasculharmos a nossa própria vida, né, para acharmos necessariamente as mentiras que nós acreditamos. Eu sou muito bom. Sabe, uma vez eu falei até na live, assim, que algum influencer aí da vida do Instagram fez lá uma live e falou assim, não, é que tua vida é linda, né? Vocês têm que ter isso em mente, a vida de vocês é linda. Eu falei, meu Deus, que vida de quem que é linda, né? As nossas vidas não são necessariamente lindas, tem momentos que não são lindos assim, né? Então, o ponto necessariamente precisa ser percebido que nossa vida não é 100% linda. Então isso é algo importante. E aí, só entrando na dinâmica da Jéssica aqui, né? Eu não sei até que ponto eu devo me culpar. Em culpar nenhum ponto, absolutamente nenhum ponto. Porque a culpa, nesse sentido, não é bom. Eu gravei um vídeo aqui no IGTV, sei lá como é que se chama isso, que é sobre a ideia de você ser um bom historiador da própria vida. Então, quando eu volto no passado e vejo uma situação errada, ela é errada, né? Só que eu não posso me culpar, porque geralmente a culpa vai entrar da seguinte forma: nossa, se eu tivesse minha cabeça de hoje, eu ia... lá naquela época eu ia resolver, eu não ia fazer daquela forma, eu ia ser muito bom, eu não ia cair nesse erro. Só que isso é fora da realidade. Esse discurso é viver fora da realidade. Porque você não vai voltar para trás com a tua cabeça de hoje e não vai fazer isso, esquece, isso não existe, né? Então a culpa, né, vai ficar ali em cima de você, né, fazendo você não se movimentar, porque você não tem a cabeça você não tinha lá naquela época a cabeça de hoje para resolver aquelas coisas. Isso é irreal. Não tem que você vai ficar ali preso nessa dinâmica. Aqui, um bom historiador da própria vida, ela vai olhar para a própria vida, vai ter o arrependimento, ok? Ela vai olhar para a própria vida e falar, pô, isso aqui eu errei, eu me arrependo de ter errado aqui, né? Só que já aconteceu, agora eu organizo minha vida daqui para frente, entende? Senão a nossa vida vai ser definida por cada erro do passado. E acabou, não tem mais projeção de futuro. Eu não tenho mais para que viver futuro. Se minha vida está sempre lá atrás me culpando em determinada etapa, em determinado acontecimento. Certo? Então isso é algo importante. E isso faz parte necessariamente de acreditar no erro. Né? Acreditar no erro pode ser a culpa de tudo isso aqui é minha. Será que a culpa disso daí é sua? Será que a culpa de todo... Você tem, 5 pessoas envolvidas na sua história. A culpa de tudo é sua, necessariamente. Né? Não é delegar a culpa toda para o outro, mas também não quer dizer que a culpa seja totalmente nossa. Né? Então tem que ter um certo cuidado e um equilíbrio ali das coisas, porque a gente... tem uma relação com as outras pessoas têm uma relação conosco e tudo mais. Rafael, mas eu errei, claramente a culpa foi minha ali naquele fato. Ok, que bom que você observou. Agora, completando o movimento de se arrepender, né, e olhando para trás, você vai aprender com a virtude da prudência que você não pode repetir isso, e ponto final. Ah, mas tem um fulano, meu primo, meu pai, meu irmão, meu marido, meu sobrinho, enfim, ele fica me acusando daquilo ali. Aí o erro é desse camarada, entende? Aí é um erro desse camarada que deveria entrar na mortificação e ficar quietinho e não falar, e não jogar na cara do outro, porque isso aí acaba sendo uma maldade necessariamente, né? Então isso é algo importante, né? O arrependimento existe, deve existir, também não é uma vida, também não vamos entrar nessa dinâmica, eu não me arrependo de absolutamente nada,
né? Aí, de novo, entramos numa soberba ali, onde minha vida não tem erro. E esse é o primeiro erro que a pessoa está acreditando, né? Então a pessoa acredita no erro, minha vida não tem erro nenhum. Então a psique dela, né, vai sendo jogada numa dinâmica que ela não mais se conhece, ela não conhece a realidade das coisas, certo? Então isso é algo também importante da gente visualizar, tá? Acreditar no erro é um mal gigantesco e um dos maiores males que nós temos hoje é exatamente as pessoas que vivem acreditando no erro. Seja assim, pode ser uma coisa gravíssima ou pode ser uma coisa pequena, tipo assim, puxa, eu não sou capaz de fazer tal coisa. Só que essa frase, ela só significa o seguinte no mundo real: eu tenho um hábito de outra coisa e esse hábito novo eu tenho que me mortificar para conseguir fazer. E como isso dói e eu não quero sentir dor, então eu não sou capaz de fazer. Entende? Então a pessoa acredita no erro, né? Nem tenta. Ela nem tenta. Então ela vai se limitando, ela vai se fechando, né? Ela poderia ser um ser humano completo, mas a limitação dela, que ela mesma se fecha, ela vai se tornando meio humano, vamos dizer assim, né? E vai tentando arranjar aí N desculpas, né? Porque vale lembrar, não tá errado, né? Então, isso é algo importante da gente ter em mente. Então, o homem quando joga, né? O homem quando acredita, melhor dizendo, né? No erro, joga sua psique numa dinâmica que o afasta da verdade de si mesmo e das coisas. Quanto mais a pessoa não aceita que ela tem que viver numa realidade, que ela tem que julgar a si mesmo dentro de uma realidade que pode começar simplesmente pela visualização e realização do próprio dever, né? Se a pessoa não visualiza, vamos juntos aqui. Você quer o primeiro movimento para você ficar na realidade? Você quer saber qual é o primeiro movimento que você tem que fazer para ficar na realidade? É o seguinte: visualizar o próprio dever e fazer. Esse é o primeiro movimento que você deve ter em mente para se estar na realidade. Sem achar que a culpa é do outro ou que você não consegue fazer porque o outro atrapalha, não. É visualizar o seu dever e fazer sem reclamar e sem botar culpa em ninguém, né? É amarrar, botar uma faixa na boca e fazer o seu dever. Esse é o primeiro movimento se você quer ficar dentro da realidade. Ponto. Esse é o primeiro movimento. Se eu saio desse movimento, eu começo a acreditar que, na verdade, meu dever é simplesmente me alimentar, digamos assim, prazerosamente de tudo. E aí eu não me conheço. Porque eu vou ficar só me alimentando. Eu só vou ficar me dando prazer o tempo inteiro. E aí então só vou conhecer mais ou menos o que me dá prazer. Então assim, quer entrar na realidade? Primeiro ponto é esse. Rafael, como é que eu vou saber do meu dever? Saiba onde você está num tempo e no espaço. Eu sou uma mulher casada, tenho filho, trabalho no trabalho X, etc, etc, etc. Ali você tem seu dever, você precisa fazer aquilo ali necessariamente e acabou. Entende? Esse é o ponto para começar se instalando na realidade, tá? É só olhar para a tua própria vida e fazer, certo? Então esse é um ponto importante, sem essa ideia de reclamação. Porque quanto menos você faz o seu dever na tua realidade, você vai acreditar em alguma outra coisa, entende? E aí você vai se afastar de si mesmo e das coisas, tá bom? Enfim, essa é a postagem de terça-feira. Vamos para a nossa postagem de quarta-feira. Deixa eu só esperar a Cláudia anotar para mim. Então, quando a gente fala de realidade, a gente fala de próprio dever. Isso tem como consequência, ou quando a gente fala de mortificação, isso tem como consequência necessariamente um conhecimento próprio. Nós vamos acabar nos conhecendo. Rafael, mas não dá para me conhecer por inteiro porque minha vida não acabou e a minha biografia ainda está sendo escrita. Então, você vai conhecer até aqui, né? Até aqui, isso é importante, né? Até este ponto aqui que nós estamos, precisa necessariamente ser conhecido, entendido, né? Então, isso é algo bom. Quarta-feira é a ilusão pensar que para alcançar... Boa noite, Tamires. É a ilusão pensar... Atrasado tô eu, pô. A live era 8h20, nós estamos aqui 10 e alguma coisa, não sei a hora agora. Atrasado tô eu. Vamos lá, quarta-feira. É a ilusão pensar que para alcançar a ordem não acontecerá tropeços e quedas no caminho. De novo, assim como
a pessoa que não acredita que as quedas não vão acontecer, joga a psique numa dinâmica que o afasta da verdade de si mesmo e das coisas, né? As quedas são naturais dentro do próprio caminho. E eu tenho que necessariamente aprender com elas, né? Só existe, digamos assim, um caminho ordenado com as nossas quedas, vamos dizer assim. E qual é o único caminho ordenado para a gente lidar com as nossas próprias quedas? Tirando um bem de um erro, tirando um bem de uma queda. O meu dever com os meus tropeços e quedas não é me lamentar. Não é prestar atenção no que eu estava tentando pegar e não consegui. Ou que eu estava tentando conseguir desenvolver e acabei falhando em determinado momento. Não é esse o ponto. Esse é o ponto que as pessoas vão naturalmente, né? Quando elas caem, elas falam assim, putz, olha como é que eu tava e agora não tô mais. Olha que o negócio estava quase na minha mão e fugiu. Elas sempre se lamentam diante da queda. E isso nada mais é do que criar um drama para a própria vida, né? Onde eu vou ficar rolando na lama ali, né? E falando, meu Deus, logo eu, ser perfeito, errei, né? Isso é um ponto também importante. Quando a gente reclama muito de um erro nosso, pode ficar tranquilo que tem alguma porcentagem de soberba dentro da própria vida. Porque se eu reclamo tanto que eu errei, então eu sou muito perfeito para errar. Entende? Então eu tenho que ter atenção nesse ponto necessariamente, tá? Então, eu tenho um único caminho em relação à questão das quedas e dos erros, que é necessariamente tirar um bem disso aqui. Eu errei, opa, isso aqui me faz me conhecer mais, né? Então isso é algo importante. Isso também é algo importante, né? O vitimismo, né? Soberba e vitimismo. É interessante essas duas palavras. O vitimismo aqui, aquela pessoa achar que ela é vítima de tudo. Isso não seria, até um certo ponto, uma forma de soberba? No sentido de que o mundo inteiro está conspirando contra ela, certo? Então, dentro dessa dinâmica aqui para nós, a nossa movimentação para alcançar a ordem, para sermos pessoas virtuosas, para começarmos a entrar numa movimentação de uma vida realisticamente ordenada, eu vou necessariamente passar por quedas e eu vou cair no meio do caminho. Isso faz parte da realidade, né? Isso faz parte da jornada, né? Não existe jornada para recuperar a própria vida sem mortificação e sem quedas. Esqueça essa vida que ela é feita, sei lá, no mundo das ideias, que tudo vai ser perfeito, que você vai ter trilha sonora para conquistar uma virtude e que as pessoas vão te ajudar, como se fosse aquele pessoal que fica acompanhando a maratona, gritando para o cara continuar correndo e não desistir. A tua vida não é isso, a minha não é isso, de ninguém é isso, né? Então, nem do cara da maratona, que ele só tem isso na maratona, inclusive. Depois ele vai correr lá sozinho, ninguém tá nem aí pra ele, né? Então, isso é algo importante. As quedas vão acontecer. E eu tenho que saber lidar com as minhas próprias quedas. Entende? De novo, não é aqui cair de propósito. Entende? Eu vou cair mesmo, porque isso aqui e tal. Não é esse o ponto. Eu vou evitar a queda. Mas, eu vou saber necessariamente que a queda vai acontecer, porque eu sou humano, imperfeito. E a felicidade perfeita não tem aqui. Então eu tenho que saber lidar com essas quedas necessariamente. Certo? Então isso é algo importante também da gente visualizar. Porque, de novo, gente, essa esfera de pensar que não há uma queda, que não tem tropeços no meio do caminho, talvez, vamos dizer assim, é o top 5 das formas de sair da realidade, entende? É achar que primeiro não tá errando na própria vida, né? Nunca errou na própria vida, né? E achar que não tem queda. E vai ter queda, entende? Vai ter queda, e provavelmente todo dia você tem uma queda, inclusive. Todo dia você vai fazer alguma coisa errada dentro dessa perspectiva de buscar a ordem. Putz, poderia insistir um pouco mais, poderia não ter falado isso.
tipo, todo dia. Talvez, eu acho que todo dia a gente erra mesmo. Não vai ter um dia que a gente vai sair um dia perfeito, entendeu? E eu não tô aqui pra fazerem vocês não errarem diariamente. Mas eu tô aqui pra fazerem vocês aproveitarem o erro. Entende? Tirar algo de bom desses erros. Pra se conhecer, pra evitar a repetição de determinado erro. Então é uma relação saudável com as próprias quedas. Isso precisa ser necessariamente feito. Tá bem? Enfim, é isso. Vamos em frente. Vamos em frente. Essa é a postagem de quarta-feira. Vamos fazer a postagem de quinta agora. Deixa eu só tirar aqui. Então, só lembrar, isso é algo importante. As quedas vão acontecer, sabe? Uma vida real é isso. A queda acontece. É igual, por exemplo, teve uma vez eu tive um paciente que falou assim: Rafael, eu fico irritada porque um mal lá está acontecendo específico e tal, etc, etc, etc. De novo, a irritação, né, uma certa ira, né, ela tem uma ira, existe uma ira ordenada dentro da vida, né? Então, senão a gente fica numa ideia assim, meu Deus, eu tenho que ser uma ovelhinha, né, comendo lá o capinzinho, quietinho, sem falar nada. Não é esse o ponto. Nós estamos vivos, né? Então, isso é algo importante. Vamos lá na nossa postagem de quinta-feira, que é a de hoje, né? As paixões, entre parênteses aí, emoções, precisam ser colocadas ao serviço do bem. Somente desta forma o homem conseguirá ser ordenadamente livre. Eu acho que vocês sabem, né, que a liberdade aqui para nós está relacionada junto com a ideia de verdade. Então, só existe liberdade aqui na verdade, certo? Ah, Rafael, mas o cara não é livre para fazer o mal? Não, livre não, ele tem a possibilidade. Livre é outra história, né? Por exemplo, eu não sou livre para matar a vizinha, certo? Eu tenho a possibilidade de fazer, livre não, né? Livre não. Porque quando eu faço aquilo, eu vou perder a minha liberdade, né? A polícia vai atrás de mim, etc, etc, etc. Então, para uma vida ordenadamente livre aqui, ela vai passar necessariamente pela verdade. Então, as nossas emoções precisam estar dentro dessa esfera da verdade. Então, eu preciso colocar todas as minhas emoções, todas as minhas paixões ordenadas ao serviço do bem. Qual bem, Rafael? Bem individual? Não. Um bem comum. Rafael, mas se ordenar não é um bem comum? Né? Desculpa, não é um bem individual? Né? Não é. Olha que ponto importante. Você se ordenar individualmente falando não é um bem individual. Porque quando você se ordena, quando você vive uma vida ordenada, não é para você. A sua vida ordenada vai ser sempre para o outro. Por isso que nós precisamos necessariamente do outro, né? Eu tenho um desenho que eu fiz e passo ainda, né, para alguns pacientes. Uma hora eu vou trazer aqui para vocês, são 4 palavras, na verdade 3 palavras e a última repete, que é, vamos pensar dessa forma de círculo, tá? Que é amor, liberdade, solidão e amor. Aí como é como um relógio, né? Aí volta liberdade, solidão, amor, certo? Amor, liberdade, solidão, amor. Liberdade, solidão, amor, certo? Vai ficar fazendo essa movimentação. Então, esse amor aqui de cima, ele é o ato mais livre do homem. Então, assim que eu faço uma escolha através desse ato mais livre do homem, eu vou necessariamente sentir mesmo, sensível, né? Uma liberdade, certo? E aí depois eu venho para uma solidão, né? Que solidão é essa? É onde eu vou refletir sobre aquele ato, o que aconteceu, como eu posso melhorar, etc, etc, etc. E vai para o último amor aqui, que é necessariamente um amor compartilhado, é onde eu vou desaguar no outro. Então toda a preparação individual, já escrevi isso em alguma postagem, inclusive, né? Toda a preparação individual tem que desaguar no outro. Logo, um ordenamento pessoal, ele não é um bem individual, ele é um bem comum. Né? Olha olha que coisa interessante, né? Então, as nossas emoções vão ter que estar a serviço desse processo, né? Então, eu não posso desistir de fazer o bem, ou o bem comum aqui no caso,
porque hoje eu estou um pouco triste. Ou porque hoje fulano me irritou. Entende? Eu não posso deixar essas emoções me dominarem. Por isso que uma pessoa ordenada aqui é aquela hierarquia. Inteligência. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Inteligência, vontade, sentidos. Sentidos aqui, paixões, emoções. Tá? Inteligência, nossa capacidade de conhecer o bem, a verdade, o belo, a ordem. Tá? Não vou entrar no mérito aqui da visão da psicologia contemporânea da inteligência, que é completamente diferente do que a gente está falando aqui. Tá? Uma visão contemporânea da psicologia equivocada da inteligência seria uma capacidade de adaptação. Né? E isso aqui para nós não é inteligência, né? Porque uma pessoa pode se adaptar a um governo, a uma lei desordenada e ele não é inteligente por isso, né? Enfim, então nossa inteligência ali, nossa capacidade de conhecer lá o bem, a verdade, a ordem, tal, ela informa a nossa vontade, certo? Que deseja aquilo que foi informado pela inteligência. Então ela deseja o bem, deseja a verdade, então ela vai ao encontro daquilo ali, ok? Certo? Por isso que vontade e desejo são coisas diferentes também, mas não vou entrar no mérito agora. E ao mesmo tempo que ela vai ao encontro, ela pacifica e controla as paixões, certo? Então, isso seria você colocar essas emoções ao serviço do bem comum. Ela vai estar lá ordenada. Rafael, mas um homem desordenado, o que ele faz? Como é que é essa hierarquia num homem desordenado? É invertida. As paixões escravizam a vontade, então a vontade vai ficar escolhendo tudo que as emoções, né? Todas as emoções aparecem, então ela vai estar sempre para satisfazer as emoções, vamos dizer assim, e exclui a inteligência. Exclui a inteligência e deixar o homem virar um zumbi, né? Um morto-vivo, né? Porque ele vai perdendo a capacidade de enxergar, visualizar o bem, a verdade, essas coisas todas, né? Então, de novo, a minha emoção, as minhas emoções precisam estar colocadas ao serviço do bem comum, da ordem, tá? Então eu preciso fazer esse movimento. Por que eu coloquei ali do bem, não só do bem comum? Porque às vezes eu vou ter que me afastar de determinadas ocasiões, né? Ou saber enfrentar determinadas situações que no primeiro momento vai ter uma visualização de bem individual, né? Mas que quando a gente pensar, a gente olhar melhor, vai ter uma característica de bem comum no final das contas. Por exemplo, essa preservação da ordem individual, a gente vai sempre olhar e pensar que aquilo ali é uma preservação do bem individual. Mas quando a gente para um pouco e olha, é para o bem comum, certo? Então, isso é algo importante da gente ter em mente, né? Então, as nossas emoções, elas não estão aqui necessariamente para viver sendo satisfeitas, certo? Onde, digamos assim, vamos dizer assim, o alimento da tristeza seria o chocolate, entende onde estou querendo chegar? Então eu estou triste, eu vou comer todo o chocolate do mundo. Mesmo que ontem eu tenha falado que eu tenho que parar de comer chocolate. Mas é porque eu estou triste, então justifica. Entende esse tipo de coisa? É um exemplo ali. Isso é algo importante para a gente visualizar, tá? Então isso é algo importante. Oi, Lucas. Sim, em algum momento posso fazer uma live sobre esse tipo de coisa. Sim, tá? Então, isso é algo importante. As nossas emoções precisam estar ordenadas. Elas não são o meu maior valor ou minha maior, digamos assim, potência, né? Aquilo de mais forte que eu tenho em mim não são as nossas emoções. É claro que numa sociedade patológica na qual nós vivemos, elas são valorizadas desta forma, certo? Tem uma frase que é assim, né? Se faz sentir, faz sentido, né? Eu acho essa frase meio confusa, meio perigosa até, né? Porque valorizam essas questões das emoções e dos sentimentos acima de qualquer coisa. Então, essa ideia é como se fosse os sentimentos fosse uma coisa quase que espiritual, entende? Acima de tudo, né? Então é como se fosse assim, você sentiu um sentimento não muito bom, esquece, vai embora, larga tudo. Só que, tá, e aí? E o seu dever? Né? Então isso é algo importante. Então, de novo, as nossas emoções precisam estar colocadas a serviço do bem, elas precisam obedecer um movimento da nossa pessoa, né? Ordenada,
tá? Ela não pode ser maior do que nós, tá bom? Enfim, vamos lá. Próxima. Só lembrando, né, que hoje é quinta-feira, né? Só que eu comento as postagens da semana. E então vocês ficam meio que aqui em primeira mão, vamos dizer assim, conhecendo qual é a postagem de sexta-feira, tá? Então, é uma forma de vocês estarem na frente dos outros, vamos dizer assim. Pelo menos no nível de postagem da minha página, pelo menos quem está aqui na live tem acesso à postagem do dia seguinte com uma certa antecedência. Então vamos lá, sexta-feira tá aí, ao meu ver, a resposta para todas as postagens, que é: não use o presente para prender seu passado. Use o presente para ordenadamente construir o futuro, né? Falei agora há pouco, eu acho que na postagem de terça-feira, né? É aquela ideia do bom historiador dentro da própria vida, né? Eu preciso estar no meu presente, não para ficar voltando para o passado e ficar rolando na lama nos acontecimentos do passado. Isso seria você viver desordenadamente a tua própria história, certo? Então, quando falamos aqui de usar o presente para ordenadamente construir um futuro, é justamente onde eu vou aprender, para quem assistiu a live da Prudência, que amanhã vai estar no YouTube, vai entender isso, que um auxílio da prudência é a memória. Então eu vou lá no meu passado e vou perceber o que deu certo, o que não deu, e a memória vai me auxiliar, certo? Então isso é algo isso é algo importante de ter em mente, né? Vai necessariamente entrar nesse auxílio, né? Só lembrando aqui, eu não vou conseguir responder essa pergunta agora, STJ, não sei qual é o teu nome, manda aqui na caixinha que tem aqui embaixo, no lado de comentar tem uma caixinha quadradinha com ponto de interrogação, coloca ali que eu respondo, tá? Então, eu vou necessariamente, com a memória, que ela vai ser uma espécie de conselheira, vamos dizer assim, da própria vida, para que eu não erre no presente e no futuro. Então eu vou construir necessariamente a minha vida, o meu futuro, a partir de um aprendizado da minha própria história, certo? Então isso é algo fundamental da gente ter em mente. O que as pessoas fazem hoje? Elas voltam para o passado para se lembrarem quanto de tempo elas perderam, o quanto que ela não deveria ter falado sim, ou o quanto que ela não deveria ter falado não, o quanto que ela poderia ter esperado um pouco mais, o quanto que ela poderia fazer isso e aquilo, etc, etc, etc. Né? Então, isso não é uma forma de se relacionar bem com o passado. Né? Então a gente precisa entender o nosso passado. Eu costumo falar que é aquela ideia, né? Trazer o passado expurgado dos vícios. O que seria isso? Eu não posso trazer o passado com aquela ideia de um sentimento acoplado que eu não consigo nem falar do passado. Então eu não estou falando do passado, eu estou falando do meu sentimento do passado. Entende? Como é que aconteceu lá na tua adolescência? Aí pessoas choram e ela não fala do que aconteceu. Ela só fala do sentimento dela. Então eu tenho que trazer o passado longe dos meus sentimentos. Para eu olhar para aquele passado, para aquele acontecimento, de uma forma mais racional. Por quê? Se eu fico sempre envolvido nessa parte do sentimento, eu vou cair ou no vitimismo, ou numa espécie de soberba. Né? Por que isso aconteceu comigo? Né? Eu sou tão boa, eu não faço mal a ninguém, e tal, e aconteceu isso lá na minha história. E eu me desconecto da história onde eu estou inserido no mundo. Onde pessoas à minha volta não necessariamente estão ordenadas, ou pessoas à minha volta estão ordenadas. Eu tenho uma série de relações que aconteceram na nossa vida, que não necessariamente a gente tinha controle. Né? Então, isso pede que para nós trazer esse passado de uma forma mais organizada. Para quê? Para que eu me culpe, eu culpe o outro? Não. Mas para que a gente possa jogar para frente a nossa construção. E aí sim, a construção do nosso futuro vai ser feito através das virtudes, certo? A pergunta que eu sempre falo para os meus pacientes, para quem meu paciente está aqui e eu não falei ainda, prepare-se que em algum momento eu vou falar. O que você quer da sua vida? Porque eu sei que você não quer ficar voltando para o passado e ficar rolando na lama do seu passado. Então tem que saber o que você quer da tua vida para você se organizar daqui para frente. Tendo a memória como auxílio de que aquela situação não pode se repetir. Eu tenho que
saber lidar necessariamente com essa questão para construir um futuro realmente saudável. Esse futuro saudável, gente, não é um futuro sem dor. Um futuro saudável é um futuro com mortificação. Um futuro saudável é enfrentar o homem velho. Um futuro saudável é destruir o que tem que ser destruído dentro de si mesmo. Mas isso vai gerar uma incerteza do futuro. O futuro saudável é justamente saber que o futuro é incerto, mas que nós vamos estar dentro de um caminho de ordem que não importa o que vai acontecer no futuro necessariamente, porque eu não tenho controle, mas eu tenho controle na tentativa de me construir como uma boa pessoa para enfrentar o futuro, que eu não sei o que vai acontecer, né? O que aconteceu hoje? Minha live é 8h20. Por que eu tô aqui? Porque acabou a luz. Eu tenho controle da luz, que a luz ia acabar ou não? É óbvio que não, né? Eu me preparei totalmente aqui, cheguei às 7h40, estava pronto. Ia ficar com meia hora esperando, né? Para dar uma lida aqui a mais, escrever alguma coisa, ou comer alguma coisa e tudo mais. Eu não tenho controle. Mas eu vou fazer o quê? Vou me descabelar, vou ficar sentado na minha sala chorando porque minha live não começou às 8h10. Eu não sei se eu vou conseguir fazer a live. Ou vou ficar naquela dúvida. E agora? Faço a live agora ou não? Vou fazer essa pergunta. Nem vou esperar tanto tempo para colher as respostas. Quando eu vi ali que a maioria já queria live, vamos embora, faz a live agora. Vamos embora, vamos fazer. Vida que segue. Eu não vou ficar me lamentando aqui, nossa, acabou a luz, né, em cima da hora. Ou minha internet hoje não está tão boa, né? Nossa, minha internet hoje não está tão boa. O que eu vou fazer na minha vida? Eu vou continuar fazendo a minha vida. Eu vou continuar insistindo. Mas ela atrapalhou alguma coisa hoje. Ok, atrapalhou, vambora, continua, né? Então, isso é algo importante da gente ter em mente, porque vai trazendo para nós uma relação mais objetiva com a vida. Entende como, às vezes, essa ideia de prender-se ao passado não é necessariamente numa história, quando eu tinha 8 anos, quando eu tinha 10 anos. Às vezes é o passado aqui que aconteceu meia hora atrás. Entende? Nossa, acabou a luz, né? Meu Deus, o que eu vou fazer? Tal, minha vida não presta, etc, e tudo mais. Não é esse o ponto. Entende? Não é esse o ponto. Eu vou continuar construindo o que eu quero fazer pra frente. Poxa, eu tenho uma live pra fazer hoje. Vou fazer hoje, vou fazer amanhã. Vou fazer hoje, tá tudo aqui, tudo pronto. O pessoal quer que faça hoje. Acabou. Eu não vou ficar aqui me lamentando pela luz que acabou e que atrasou em 2 horas, quase 3, a minha live. Não importa. Tá aqui a live feita, 52 minutos e acabando. Entende? Então isso é algo importante. Então não use o presente para prender-se ao passado. Use o presente para ordenadamente construir um futuro. Certo? Enfim, chega. Vamos entrar aqui nas perguntas. Deixa eu ver aqui. Perguntaram para mim do banho gelado. Vamos lá. Viver o mais presente possível não é uma pergunta, né? Mas assim, não é necessário. Esse viver o mais presente possível não é excluir o passado e nem o futuro. Entende? Então tem que ter um cuidado nisso. Viver o mais presente possível não é um carpe diem. Entende? Eu tenho que fazer tudo que eu tenho que fazer agora, porque eu não sei o dia de amanhã. Não é esse o ponto. Senão vai virar uma vida sempre em busca de prazer. Viver ordenadamente e viver mais o presente possível de forma ordenada é sempre no processo de construção do futuro, certo? Isso é algo importante. Não é só o presente pelo presente, né? Então isso é algo importante, porque senão as ideias, nossos atos não terão consequências. Então eu preciso construir algo para o futuro. Sabe aquela ideia? Ninguém garante que vai estar vivo amanhã, mas isso não me dá o direito de fazer as coisas todas erradas aqui agora. Que eu posso morrer amanhã, então vou fazer tudo o que eu quero aqui, não tô nem aí. Não, a gente vai nos manter dentro de uma ordem, né? Então, a pergunta que me fizeram aqui é o que está por trás do banho gelado de manhã. Então, se a gente pegar a água gelada é necessariamente um choque no corpo, né? Vamos dizer assim, né? Então pode ser uma questão de já dar uma acordada ali, sair de um movimento meio de preguiça. Mas vale lembrar o seguinte, essa ideia de água gelada não é nenhuma invenção moderna, não, tá? Ninguém pode ter esse mérito aqui. Nossa, inventei a ideia do pessoal tomar um banho gelado de manhã. Não. O próprio Santo Tomás, 700 anos atrás, arredondando, ele falava que um dos remédios contra a tristeza era o banho gelado, por exemplo. O banho gelado justamente para dar esse choque, entende? Então esse choque ali no corpo, onde é como se fosse acordar mesmo, tá? Então entra nessa perspectiva, tá? Uma coisa meio do corpo, pode entrar aqui tá numa espécie de mortificação também, tal. Mas serve numa ideia de você bater no corpo, vamos dizer assim, certo? E sair de uma vida muito, talvez, relaxada ali, né?
Enfim, qualquer dúvida a mais, eu vou respondendo aqui, vocês me avisem, tá? Enfim, só tem essa pergunta, então tá tudo bem. Posso liberar vocês, então? Um ponto, só voltando, né? Essa ideia, né? Nunca, a vida ordenada não é excluir passado e futuro, ok? Isso me preocupa um pouco. Não é o presente pelo presente, mas é no presente que eu vou fazer as coisas. Aí sim, é no presente que o meu ato precisa ser realizado necessariamente, né? Outra pergunta aqui: como se ordenar quando a pessoa está quando a pessoa se interessa por uma outra pessoa, né? Pensa muito e atrapalha as obrigações, né? Isso pode ser até clichado, assim, estou apaixonado por fulano, não consigo fazer nenhuma coisa, porque eu só penso nele, né? Você vai ter que fazer as coisas, entende? Porque senão você vai ser vencido exatamente por uma questão de sentimento. Eu estou apaixonado, então beleza. E aí quando você desapaixonar, você também não vai fazer mais, você vai voltar a fazer. Ou vamos pensar assim, se você gosta de uma pessoa e você quer ser boa para ela, por mais ainda que não tenha nada certo, você já tem que construir um hábito bom em você, né? Porque senão, você também só vai se relacionar saudavelmente com ele quando você tiver um sentimento bom por ele. Entende? Então, isso é algo importante. Por isso que a mortificação vai ser importante dentro desse processo também. Sabe aquela história que cada coisa tem sua hora, né? Então, assim, se você está trabalhando, você precisa trabalhar, você pensar numa pessoa que te atrapalha o trabalho, você vai ter que fazer meios, né, que possa necessariamente te ajudar a sair dessa esfera escravizada, porque isso aí você fica escravo desse sentimento pela pessoa. Então, se eu tenho foto no telefone, ou se eu tenho no WhatsApp, então você tem que fechar o WhatsApp, desligar a internet, desligar o telefone, qualquer coisa assim, né, para que você vá realizar o seu dever, né? Porque não adianta você gostar de alguém e você absolutamente abandonar algo. Sabe o que você pode fazer quando você gosta de alguém? Você pode, inclusive, fazer por ela as coisas. Mesmo, mas Rafael, não é meu namorado, não é nada. Então, mas comece a fazer suas obrigações por ela, né? Como se você colocasse, não, estou fazendo isso aqui porque eu tenho que ser alguém melhor, que eu tenho que conseguir fazer meu dever. Porque caso dê alguma coisa certa entre nós, né, eu estou aqui. Já estou criando um hábito aqui saudável aqui de trabalhar bem, de fazer as coisas bem, porque isso é bom para uma relação, né? Então, isso é algo importante, né? Então tem que pensar menos, né, nesse processo, né? Então, assim, se eu tenho algo para fazer, eu não preciso pensar, não preciso dialogar, eu tenho que fazer, entende? Você pode até fazer as coisas de uma certa forma pensando no nosso amigo lá que você está pensando, mas continua fazendo, né? Não acho também que você vai ter o clima perfeito, o solo perfeito para fazer um movimento de ordenar-se. Claro que não. Claro que não, tá? Nós vamos muitas vezes pegar, na maioria das vezes, né, um solo não muito bom, tá? Então isso é algo importante da gente ter em mente, certo? Enfim, meus amigos, o tempo da live está acabando. Essa é a live de quinta-feira. Segunda-feira temos live às 7 horas, 7h10, 7h20, não sei necessariamente qual é a hora, mas é nesse aí, a partir das 7 eu mando aqui para vocês. Só lembrando, todo dia tem IGTV e o de hoje ainda não saiu, vai sair, vou postar, acabando aqui eu vou postar, tá? Indiquem para os seus amigos, caso vocês achem o conteúdo daqui interessante, né? Vamos avançando, né? Divulgando o trabalho. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, obviamente, vocês podem falar comigo, tá? E segunda-feira temos live às 7 da noite, a partir das 7 da noite. Na terça-feira temos live ao meio-dia, que são os pontos de ordenamento pessoal, ponto 9. Amanhã no canal no YouTube, a live da prudência, né? Estará lá no YouTube, né? Essa aqui eu não sei se vai, mas eu sei que a da prudência com certeza vai, né? Estará lá no YouTube amanhã meio-dia, é só vocês irem lá e assistir. E é isso. Qualquer coisa, mandem mensagem para mim, divulguem para os seus amiguinhos. E é isso. Nada, Kézia, que eu agradeço. Obrigado pela paciência de vocês. Afinal de contas, eu estou algumas horas atrasado, mas enfim, estamos juntos aqui em mais uma live, para a gente não perder o nosso hábito, né, de fazer live aqui segunda, terça e quinta,
né? Essa live vai ficar 24 horas aqui, tá bem? É isso, forte abraço, tchau, tchau.